povo de Deus é o povo então que foi redimido. Redimido então no aspecto da redenção pelos méritos somente de Jesus Cristo. Aqueles méritos na cruz, que hoje estão sendo relembrados nesta mesa, onde foi colocado aqui os elementos que representam o sacrifício de Cristo. Então todos nós que fomos alcançados pela redenção do Senhor, pela sua graça redentora, esses sim somos considerados povo de Deus, conforme as Escrituras Sagradas nos afirmam isso. Meus irmãos, no cumprimento então deste plano redentor, Jesus então ele veio, nasceu, cresceu, viveu entre os homens, o verbo então que se fez carne, o Deus que se fez homem, ele ensinou, ele curou, ele pregou o evangelho da salvação, pregou o arrependimento, para que aqueles pecadores pudessem então ser alcançados por meio da sua pregação, da sua palavra. Comissionou então um povo para que então pudessem dar prosseguimento então à sua mensagem, mas ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e está à destra do Pai. Amém? Estas convicções, irmãos, precisam estar cravadas no nosso coração. Por intermédio da palavra de Deus, nós assim podemos crer e confiar que esta mensagem, estes aspectos falados aqui agora, introdutoriamente, faz parte então de uma conjuntura de verdade, onde a palavra de Deus assim nos constata. Mas observe, irmãos, que no cumprimento então deste plano redentor, Jesus assim cumpre um plano maravilhoso de nos dar a vida eterna e, porém, em breve ele voltará. Ele foi para o Pai, mas um dia os céus se abrirão e o Senhor Jesus, ele voltará com poder e grande glória para então agora resgatar o povo que lhe pertence, o povo a quem foi alvo do seu amor, que reconheceu, que ouviu a sua voz, que não endureceu o coração ao ouvir o chamamento salvador de Cristo. Estes sim desfrutarão do descanso qual nós falamos domingo passado. Estes sim gozarão de uma vida eterna com Ele, e não está aqui ancorado em religião, em placa de igreja, não. São aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador de suas vidas. São todo aquele que entende que Jesus é o único intercessor entre nós e o nosso Pai, que entendem que a nossa vida pertence a Ele e deve ser vivida para a glória dEle. Estes sim, quando assim reconhecem, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, segundo diz o evangelista João, se tornarão então filhos de Deus, deixarão a condição de criatura para ser agora filhos. E assim, meus irmãos, nesta volta então, todas as coisas convergirão em torno de Cristo, do nosso Senhor e Salvador. Vivemos, pois, irmãos, num tempo em que as pessoas, elas vivem um efeito de falta de sentido em suas próprias vidas. As pessoas, de forma geral, na nossa existência, no nosso tempo, elas vivem então essa angústia de um sentido para a sua vida. E a falta de sentido para a sua vida leva-as a então viver angústias, viver então um vazio em busca de um interesse por um caminho de paz e salvação, e elas não encontram, porque só há em Cristo Jesus. Este caminho só se encontra nele. Homens, mulheres, adolescentes, jovens e idosos tentam por suas próprias forças preencher o vazio na sua alma, e quanto mais correm, mais se cansam. E eles buscam então e paliativamente encontram coisas para aliviar o seu vazio, mas logo estão cansados, desanimados e sobrecarregados. Buscam então a todo custo a verdade verdadeira, a verdade essencial, que as tornaria então seguros para sempre, ou seguras para sempre, onde a alma encontraria paz e alívio constante, longe da dúvida, longe das incertezas e longe de todo engano. Esta de fato é a luta, irmãos, de todos aqueles que vivem aqui na terra. É a luta daqueles que ainda não encontraram o Senhor Jesus, porque este vazio só em Cristo é capaz de preencher. Só Ele é capaz de preencher o vazio da alma do homem e da mulher. Assim, meus irmãos, contudo, somente o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, podemos encontrar, irmãos, de forma presente
no nosso meio, hoje aqui, pelos olhos da fé, não temos nenhuma dúvida que o Senhor Jesus se encontra aqui em nosso meio. E Ele está nesta noite sendo cultuado e sendo adorado, e sendo refletida a sua palavra, a fim de que o meu coração e o seu possam ser alimentados por ela, pelas palavras sagradas que aqui constam nesse livro. Observe, irmãos, que somente Jesus pode proporcionar caminho, verdade e vida para aqueles que ouvem a sua voz e se rendem ao seu chamamento. Para isso, então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 14, o verso 6 apenas. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Poderíamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Gracioso Deus e eterno Pai, a Ti rendemos, ó Deus, louvor. Queremos, ó Deus, reconhecer, Pai, a Tua presença em nosso meio. Te louvamos, ó Deus, por esta porção que nós lemos e pelas verdades contidas nesse texto, que nos faz, ó Deus, de fato nos render a ela, Pai, como verdade absoluta e essencial para as nossas vidas. Quero te pedir, ó Deus, nesta noite, Pai, que Teu Santo Espírito, ó Deus, se encarregue, Senhor, de iluminar as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Tua palavra, que ela produza em nós, ó Deus, os frutos esperados, ó Deus, que haja, ó Deus, conversão nesta noite, que haja salvação, ó Deus, de vidas nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos leva a uma narrativa, nos reporta a uma narrativa muito importante da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Então, um momento muito marcante, com muitos acontecimentos, muitas partes aconteceram durante essa trajetória de narração. E Jesus então estava com seus discípulos ali naquela preparação para um jantar, onde ali de fato ele estabeleceria a ceia do Senhor, a ceia a qual nós estamos aqui diante da mesa. Era então, irmãos, a última semana do ministério de Jesus Cristo. Já estava se findando o tempo dele aqui na terra. De fato, a cidade de Jerusalém estava fervilhando de tantos peregrinos. Havia muita gente, pois era a festa da Páscoa, e havia chegado então, mais uma vez, aquele momento. O sinédrio então judaico havia contratado testemunhas falsas para acusar Jesus em seu julgamento, que haveria de acontecer. Judas então, movido da sua ganância, já o havia vendido e aguardava então o momento de entregá-lo àqueles soldados, às autoridades. E meus irmãos, neste clima tenso, Jesus então ele reúne os seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de esperança e de consolo, pois o mestre, o discipulador, haveria então de ir embora, haveria então de morrer, de ressuscitar e ir para o Pai. E assim ele estava confortando os seus discípulos. Se aproximava então, irmãos, o momento da morte de Jesus. E ele começou então a consolar aqueles discípulos. Ele estava preparando os seus discípulos para os dias que haveriam de vir. E ele começa então a falar de coisas importantes. E eu queria, dentre tantas coisas importantes, eu queria destacar então o eu sou o caminho e a verdade e a vida. E essa, irmãos, é uma das declarações, uma das 7 declarações do Senhor Jesus em falar eu sou. O eu sou de Jesus é algo extremamente importante. Eu queria trazer esta reflexão também nesta noite, para que nós possamos compreender um pouco acerca deste eu sou. E assim, meus irmãos, por mais 3 anos, aqueles homens ficaram então
anteriormente com Jesus, ao lado dele, havia então seguido Jesus, aprendido com o seu ensino e exemplo. Observemos então, irmãos, que eles colocaram as suas esperanças em torno do Messias e do libertador, mas eles tinham uma ideia de que Jesus havia de libertar o povo de Israel do império dos homens. E isso de fato era a expectativa política que aqueles homens tinham acerca de Jesus. Não a expectativa de que Jesus havia de morrer e abrir para eles e para nós as portas da Jerusalém celestial. Assim, irmãos, aqueles homens começaram a ouvir aqueles questionamentos, e Tomé então salta com a pergunta e diz: Senhor, para onde é que o Senhor vai? Qual é o caminho? Eu preciso saber. O Senhor está indo para onde? O Senhor está dizendo que vai preparar lugar para nós. Eu quero saber de que se trata. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? E o Senhor Jesus, então, vendo esta indagação, Jesus responde a Tomé, na presença dos demais ali, dá uma declaração importantíssima, que reverbera até hoje, essas três qualidades do seu ser, essas três palavras valiosas e que há significados de valores. O Senhor Jesus, Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Assim, meus irmãos, que declaração incrível, o Senhor Jesus responde para ele, para Tomé e os seus discípulos. Podemos então, irmãos, encontrar grandes verdades embaladas então nestas poucas palavras curtas e que são encontradas na fala do Senhor Jesus. Observe, irmãos, que de fato ali não há fantasia emocional alguma, mas existe uma declaração nítida da realidade factual, daquilo que estava acontecendo. De fato, Jesus se apresenta como eu sou, e eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ele conclui dizendo: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não há outro caminho, não há atalhos, não há nenhuma outra forma de se chegar a Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Esta é uma verdade absoluta, constante, escrita, declarada nas Escrituras. E assim, meus irmãos, se em amor pudéssemos então, irmãos, compreender, acreditar e agir de acordo com o significado desta declaração, o quão profunda essa declaração é, o quão profunda e simples ela se apresentou para aqueles discípulos e se apresenta para nós hoje, mas de forma muito profunda. Assim Cristo fala. De fato, irmãos, os nossos corações atribulados, eles se acalmariam e a nossa alegria seria completa, se de fato compreendêssemos que nós servimos ao Deus que Ele é acima de qualquer coisa, que Ele é caminho, o qual se propõe para que eu siga. Ele também é verdade, que não me enganará em momento algum, e Ele é vida, pois me dará a vida eterna. Já me deu a vida eterna e deu a vocês também. Assim, meus irmãos, a nossa vida, ela teria de fato e viveria então num patamar muito mais elevado diante das nossas tribulações que nós vivemos aqui. Mas, meus irmãos, no verso 6 começa então falando sobre esse eu sou. E este eu sou, irmão, soa para nós coisas importantes e que nos faz estar seguros diante deste Deus que se revelou nas Escrituras, para que nós pudéssemos então conhecer e servi-lo de coração e com alegria. Um dos eventos mais significativos, irmãos, para o povo de Deus foi o Êxodo. Exatamente, foi a saída do povo de Deus lá do Egito para a terra prometida. Isso é um acontecimento fantástico, espetacular, de muitos milagres, de muita intervenção de Deus. Foi um momento onde Deus se apresentou como todo-poderoso. Mas muito maior do que tudo isso, irmãos, é de fato as conversas e as tratativas que Deus assim tratou com Moisés. Foi muito mais importante do que isso, do que simplesmente tirar. Mas foi como Deus se revelou para Moisés, dizendo: eu sou. E assim, meus irmãos, podemos entender e ver que em Gênesis 3, Deus revela a sua magnificência majestosa de caráter, e nesta magnificência contém então duas verdades gloriosas, indissoluvelmente ligadas uma à outra, sem as quais o Deus cristão que nos envolveu em seu amor não poderia ser entendido ou até mesmo adorado. Observe, queridos, em nome de Deus, esse nome de Deus, eu sou, é a forma raiz do nome Yahvé. Observe que João Calvino, ele fala corretamente quando ele diz que esse nome nos é dado no Antigo Testamento para que nossas mentes possam ser repletas de admiração conforme a essência incompreensível de Deus, pois Ele de fato é um ser incompreensível plenamente,
Mas é de fato este eu sou, nos faz entender este incompreensível Deus, o qual é mencionado, assim João Calvino diz. E este eu sou, ele tira de nós, irmãos, toda dúvida, ele tira de nós todo questionamento acerca de quem é Deus, pois ele se coloca como o eu sou, eu sou. E este eu sou, ele soa como uma tal essência incompreensível, mas que de fato dá este nome, Yahvé, e é mencionado mais de 5.000 vezes nas línguas originais do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, é exatamente em Êxodo capítulo 3, verso 14. Portanto, Deus se identifica a si mesmo de duas maneiras. Neste verso, nós podemos ver que ele diz a Moisés que ele é Deus de aliança. Deus, ele é um Deus de aliança. Amém, irmãos? Ele é um Deus que se aliançou com o seu povo por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Deus é um Deus de aliança. Mas ele fala também, irmãos, que além disso, Deus é um Deus que existe em si mesmo. Deus é um Deus que não depende de ninguém nem de nada para ser quem Ele é. Deus é um Deus que Ele é Deus apesar de qualquer uma outra coisa, pois Ele é soberano sobre todas as coisas. E observe, neste momento as portas da graça se encontram abertas. O Senhor tem salvado vidas. O Senhor tem estendido o seu amor sobre muitas vidas ainda. O Senhor tem alcançado a sua vida. E você que está aqui hoje, e você veio para cá, não foi por vontade própria, não foi vontade própria. Você pode até achar que foi, mas eu não tenho dúvidas alguma que Deus convergiu muitas coisas para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo esta palavra aqui, para provar para você que Ele é independente de você. E o objetivo dele é falar ao seu coração. O objetivo do Senhor, eu sou, é se apresentar hoje como o Salvador, como caminho, como verdade e vida para a sua vida, porque para mim Ele já provou e já me envolveu em seus planos salvíficos. Assim, meus irmãos, observe que nesta conjuntura então do eu sou, esse mesmo Deus se faz na pessoa de Jesus. Pois mesmo assim, queridos, quando Moisés ele começa a tratar com Deus, ele diz: Senhor, quando eu chegar lá no faraó, o que é que eu vou dizer a ele? Diga, o eu sou me enviou. O eu sou, Ele é, irmãos, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus salvador, Ele é o Deus que visualiza na nossa individualidade a nossa existência. É um Deus de propósitos. Ele é um Deus que o apóstolo Paulo dá uma declaração impressionante e faz na sua declaração poética perguntas que não se tem como responder. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu primeiro a ele para que ele pudesse restituir? Porque dele e por meio dele são todas as coisas. A ele, pois, eternamente. Amém. Esse é o Deus a quem nós servimos. Que não há motivo algum para vivermos em segurança, irmãos, como quando cremos de forma completa nesse Deus que é o eu sou, está presente na casa para a glória de Deus. Assim, queridos, o Senhor Jesus, sendo o Deus que se fez homem, o Filho de Deus, agora aqui, onde todas as coisas irão convergir em torno do seu nome, o Salvador, o Resgatador, passa então a listar, irmãos, características de seu caráter redentor para o seu povo. E assim ele começa então a falar sobre este caminho. Eu sou o caminho, dizendo para Tomé diante dos discípulos. Nosso Senhor, Ele aproveitou então, irmãos, a oportunidade deste discurso sobre aquele lugar, aquele momento em que estava indo, para falar então acerca do seu próprio caráter, falar agora as coisas que pertencem somente a Ele, que apesar de nós, Ele é o caminho, e é esse caminho que se apresenta, irmãos, um caminho que nos conduz, que nos instrui, que plenamente fez com seus discípulos andassem, vivessem, caminhassem
pois de fato ele era o caminho que se apresentou agora para uma nova realidade de existência. É um caminho agora que conduz à vida eterna. Cristo, irmãos, não é apenas o caminho, só um caminho. Não, ele é o caminho que, ao ir, ele não é apenas o caminho ao ir ao encontro do homem, como os exemplos que nós conhecemos, ou meramente como um poeta. Não, algo fantasioso de forma alguma. Este caminho, irmãos, ele de fato aponta para uma doutrina de um caminho para uma salvação. É um caminho de uma trajetória que no fim dele não é perdição, mas sim salvação, é vida, é paz, é gozo, é onde habita a justiça. O final desse caminho é vida eterna, mas é um caminho estreito, é um caminho que não é fácil, não é de qualquer forma. É um caminho onde nós iremos enfrentar muitas lutas, mas nós iremos contar com a presença do Eu Sou. O Eu Sou está presente no caminho. O Eu Sou estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É assim, meus irmãos, que este caminho se apresenta. Ele é o próprio caminho da salvação. O Senhor Jesus é aquele que por sua própria obediência se sacrificou, abrindo então este caminho. Observe, irmãos, que Ele é o caminho indicado pelo seu Pai, pelo nosso Deus. Ele é o caminho para todas as bênçãos da aliança, da graça que nos alcança. Ele de fato, irmãos, é o caminho certo para incluir os arrependidos de seus pecados e entrarem então por um estado de graça, onde de fato a igreja inclui como corpo de Cristo, se preparando para a triunfante subida aos céus para a vida eterna. É este caminho, é um caminho de graça e de paz, é um caminho que nos levará aos céus, é um caminho que nele há vida, é um caminho que nele não há destruição nem engano. O Senhor é o caminho qual nós devemos seguir, pois estaremos seguros neste caminho, amém? Mas irmãos, este caminho também é um caminho de verdade, existe verdade neste caminho, ele não é apenas verdadeiro, não, mas é um caminho que está envolvido, onde ele é a própria fonte da verdade, é um caminho que nele existe de fato um elemento que considera-se então como caráter importantíssimo na pessoa do próprio Deus, pois o Senhor não mente, a sua palavra é fiel, o que está estabelecido nela é a sua vontade para a minha vida e para a sua vida. As promessas que foram escritas aqui, inspiradas pelo Espírito Santo, muitas já se cumpriram e outras irão se cumprir, e nós cremos que a nossa vida está segura neste caminho, pois neste caminho existe verdade, pois o Senhor Jesus, Ele é a verdade. Assim, meus irmãos, nós podemos entender que neste caminho de verdade, precisamos então considerar isto como de fato verdadeiro este Deus que nos proporciona uma vida eterna lá na frente, e verdadeiramente e realmente o Deus homem como profeta ensinou este caminho aos homens, e não é um caminho cheio de vantagens, não é um caminho de apelação para que você entre por ele, não, mas só entram por ele aqueles que ouvem a sua voz, somente aqueles que têm seus corações quebrantados, só entram por este caminho verdadeiro, somente aqueles que se arrependem de sua vida pecaminosa, embora esteja muito bem maquiada a vida, mas que por trás existe podridão de pecado e escravidão, é de fato aqueles que se arrependem, e olham-se então para o espelho hipotético e dizem: olha, eu não sou digno de entrar nesse caminho, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso abandonar a prática pecaminosa para poder fazer parte deste caminho aqui. Esse caminho de verdade, irmãos, é para estes que assim fazem, é aqueles que de fato negam-se a si mesmos, tomam cada um a sua cruz e seguem ao Senhor Jesus, que é caminho e que é verdade. É de fato, irmãos, esses que assim se colocam no cumprimento então deste plano redentor. O Senhor Jesus assim estabelece-se, se apresenta como um caminho e como verdade. Ele é rei, ele é justo, verdadeiro, e este caminho nós não podemos desconfiar de nada. Este caminho é o caminho verdadeiro que nós devemos e precisamos seguir. De fato, irmãos, este caminho
apresentado pelo Senhor Jesus, o caminho verdadeiro, é a soma e a substância de todas as verdades dos evangelhos. Então, estão cheios, irmãos, de afirmativas, cheios, irmãos, de tantos acontecimentos que coadunam com a verdade, estabelecida, então, como sombras, como tudo aquilo que os profetas falaram acerca de quem é Jesus. O profeta Isaías, por exemplo, 700 anos antes do sacrifício de Cristo, ele já começa então a falar sobre o que iria acontecer, pois ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. O caminho que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus levá-lo à cruz, para que nós pudéssemos ter novamente a comunhão com Deus. Precisamos então considerar isso, irmãos. Precisamos olhar, irmãos, para isso de forma muito clara e nos render a estas verdades absolutas. Do contrário, iremos viver uma vida vazia, uma vida em um caminho que não é o caminho Jesus. Vivemos levar uma vida muito bacana lá fora, que vive sempre em busca de situações que possam trazer favoravelmente e passageiramente alguns momentos, migalhas de alegria e de felicidade. A vida do crente é diferente. A vida do crente é a vida que nós temos uma constância de alegria de viver para esse Jesus neste caminho. E aqui e acolá nós temos algumas tempestades. A vida sem Cristo, que está fora deste caminho, é diferente. É uma vida que vive uma tristeza com migalhas de felicidade. Assim afirmou o pastor Jonas Madureira em uma das consciências cristãs que nós tivemos presente. Esta é a grande diferença. Pois neste caminho não há engano, pois esse caminho de fato trata-se da verdade. Observe, irmãos, que a verdade é quando, em resposta a esta pergunta, o que é a verdade? O que é a verdade absoluta? E a resposta é que o Deus vivo, Rei do mundo, Ele de fato, pelo seu Filho Jesus, é a verdade. A verdade é que existe criação, que existe queda, mas há redenção, há plano redentor para a salvação, para que na glorificação nós possamos estar com Ele eternamente. Esta é a verdade, mas Ele é vida. Cristo, então, irmãos, é o autor e Ele é doador da vida. De forma muito prática, nós estamos hoje aqui porque Ele permitiu que hoje você acordasse. Amém? Você tomou café porque Ele quis que Ele providenciou a comida para a sua casa. Ele lhe deu saúde para você mastigar e engolir e se sentir bem. Foi Ele que providenciou a segurança para que ninguém tirasse a sua vida no dia de hoje. Foi Ele que providenciou a sua vinda até aqui. É Ele que providenciará o sono que chega, para que mais tarde você durma, porque a vida pertence a Ele. Ele é o dono da vida, aqui e na eternidade. Mas eu estou muito mais interessado na vida eterna do que na vida aqui, porque a vida aqui é passageira. A vida aqui, por mais florida que ela seja, não se compara ao que nos aguarda na eternidade. E esta vida, irmãos, que eu quero trazer aqui, como Cristo, esse autor e doador da vida, natural e espiritual também, e eterna. Ele é de fato, irmãos, o modo em oposição à lei. A lei, então, traz uma conotação de que eu preciso fazer 1001 coisas para poder ter a vida. E o Senhor Jesus apenas convida-nos. Apenas Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Ele apenas diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Você quer me seguir? A receita é essa. Não tem aqui apelação nenhuma nesse microfone, nunca vai ter, se depender desse pregador aqui, de dizer: dê uma chance para Jesus. Jesus não precisa de chance. Jesus não precisa de sua chance, não. Quando Jesus quiser invadir o seu coração, no momento certo Ele faz como fez com Saulo, que virou Paulo. Ele vai lhe pegar na virada, lá naquele caminho que eu não sei qual é. Ele vai estreitar as coisas para que tudo venha convergir, para que você se renda, para que seu coração se quebre em fagulhas e Ele refaça como um coração de carne. Esse é o Deus que é o eu sou, que eu creio nele e que Ele nos salvou. Amém? Assim, meus irmãos,
Ele sempre será o caminho. Todos aqueles que vivem, creem desta forma, vivem e nunca morrerão, porque a morte aqui, ela é passageira. Mas a morte, a outra morte, ela não acontecerá, pois estaremos para sempre com Ele eternamente. E assim, meus irmãos, é este caminho que nos leva a esta vida. É este caminho, irmãos, que nos faz entender o que o apóstolo Paulo disse: não tenho a minha vida por preciosa. Eu queria muito mais estar lá, porque eu sei que lá é infinitamente melhor do que aqui. Mas pelo progresso do Evangelho, vou passar uns dias por aqui, mesmo com esse espinho na carne, que o Senhor disse: a minha graça te basta, eu vou ficar por aqui. E sofreu até o fim, preso, encerrou sua vida, sua trajetória, e morreu com a espada em seu pescoço. Mas, meus irmãos, é esta vida que o apóstolo Paulo, ele ansiava. De fato, irmãos, e de verdade, Cristo é o verdadeiro caminho para a vida, banhada de uma verdade incondicional, que eu preciso crer de forma completa. Eu preciso então me render a Ele. Mas quando Ele finalmente, na sua declaração, diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, fecha qualquer abertura e qualquer chance de chegarmos a Deus por um outro caminho que não seja Jesus. É exatamente aquilo que esses 5 irmãos hoje vão fazer aqui ao subir nessa plataforma e serem batizados. É por reconhecer de fato que as suas vidas pertencem ao Senhor. É por entender que as suas vidas agora têm um dono, e eles querem confirmar isso publicamente, assim como tantos outros aqui que já fizeram. É de fato, irmãos, o entendimento de que o caminho que nos leva à vida eterna, banhado por esta verdade, é de fato este caminho que nós precisamos então tomar e mergulhar nele e se lançar nos braços dessa verdade, que é a verdade contida neste caminho, que nos dá vida eterna. Não há outra coisa, irmãos, que chegue perto do valor que tem o entendimento de que Jesus, Ele é o eu sou, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Observe, irmãos, que Cristo de fato é o único meio de acesso ao Pai. Não há como chegar a Deus de outra forma. Não há biblicamente nada que eu possa afirmar isso. Quem afirmar que adorando a um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro eu sou, é mentirosa esta doutrina. Só existe um meio, o único meio, Jesus Cristo. Só Ele e mais ninguém. Só Ele, o Deus que se fez homem, o Verbo que se fez carne. Foi Ele quem derramou do seu sangue na cruz. Não foi outra pessoa, foi somente Jesus. Ele de fato foi naquele dia na cruz o Cordeiro anunciado lá no Gênesis. Ele foi o Cordeiro que se submeteu ao sacrifício. Foi Ele que deu a vida por nós imerecidos. Foi Ele que se submeteu, Ele disse: a minha vida eu a dou. Eu me lanço neste projeto, nesse plano. Foi Ele que fez. Não foi outra pessoa qualquer, não foi. E assim, meus irmãos, Ele é o único mediador entre nós e Deus, Cristo. Ele apresenta, irmãos, as pessoas e o serviço do seu povo ao Pai. Ele é o nosso elo. É Ele, somente Ele. Com essas palavras, irmãos, Jesus estava se declarando como o grande eu sou, como o caminho, a única verdade, a única vida, proporcionada então pela sua própria vida. Essa declaração, irmãos, dentro do contexto daquele momento ali, de confrontar corações dos seus seguidores diante de toda aquela perspectiva que havia em torno de Jesus, de fato trouxe para aqueles homens uma mensagem impressionante, conclusiva, curta, uma única frase, que denotava de forma muito clara quem era Jesus, dias antes da sua crucificação. Claro, irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que eles ainda não entendiam
claramente tudo o que haveria de acontecer. Foi necessário que Jesus morresse e ele ressuscitasse, ainda passasse 40 dias com seus discípulos, ensinando, mostrando, reafirmando, reforçando a fé, dando todos os ensinamentos, inclusive trazendo também o aspecto da grande comissão que foi dada a seus discípulos ali. De fato, irmãos, o Senhor Jesus teve todo esse cuidado para assim fazê-lo, para sacudi-los então a sua descrença, pois eles precisavam entender que o âmbito era espiritual e não político. E nesta noite que aqui se estabelece, nós não estamos aqui por uma outra razão, ou não devemos estar aqui por uma outra razão, que não seja a razão de cultuar ao Deus que é o Eu Sou. Nós estamos aqui, nos reunimos aqui, para glorificar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para celebrar, irmãos, essa vida eterna que nós ganhamos, que é o já e é o ainda não. Calma, nós ainda estamos aqui, estamos em missão aqui ainda. Precisamos compreender isso com muita clareza. E como é que nós estamos seguindo a este ensinamento nos dias de hoje? Como é que de fato nós encaramos toda essa realidade? Como é que de fato eu agora me coloco diante de um Senhor que é criador de todas as coisas, que apesar da minha queda, da nossa queda, Ele agora estende a mão para nos redimir, com vistas a uma glorificação que há de chegar, pois assim nós cremos. E se naquele dia todos nós estivermos morrido, dos que aqui estão, que morreram servindo a esse Senhor, crendo neste caminho, estando nele, na verdade e na vida, a palavra de Deus diz em Tessalonicenses, que nós vamos ressuscitar primeiro, quando Ele vier em grande glória. Os nossos corpos estarão agora recompostos de pé, receberemos agora o nosso espírito de volta, estaremos agora com o corpo glorificado, para adentrar as portas da eternidade com o Senhor. Esta é a nossa esperança, e quem quiser apostar que vai ser diferente, continue distante do caminho, pois esta é a verdade que nos dá a vida, e eu preciso estar neste caminho de forma indiscutível. E a minha pergunta nesta noite, irmãos, será que em nosso meio há alguém que entendeu esta palavra e que está disposto a arrepender-se de seus pecados e render-se aos pés do Senhor Jesus nesta noite? Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Glória a Deus. Alguém vem com ele aqui, por favor. Tem mais alguém? Tem mais alguém que entendeu esta palavra? Tem mais alguém que quer nesta noite fazer esta profissão de fé e entregar a sua vida ao Senhor Jesus, rendendo-se então a este caminho que é a verdade, que é a vida? Há alguém mais? Se não há, eu quero chamar aqui esse menino para vir aqui. Mais um, chegue para cá, meu filho. Amém. Sobe aqui, por favor. Meus irmãos, estes meninos aqui, eu já conheço há algum tempo. Estou aqui, irmãos, é a plena convicção de que os nossos filhos, eles não são crentes. Filho de crente não é crentinho. Cada um de nós precisamos ter o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós precisamos tomar esta decisão de entrega ao Senhor. Amém? E hoje, essas duas vidas, entendendo a mensagem do Evangelho de Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, decidem entregar as suas vidas ao Senhor para serem servos do Altíssimo. Amém? E isto nos faz, irmãos, alegrar o coração dos pais que aqui estão, fazer alegrar então, irmãos, o nosso coração como igreja do Senhor, de que o nosso papel está sendo cumprido de proclamar o Evangelho a toda criatura, e de vê-los então crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, reconhecendo que suas vidas não pertencem mais a eles mesmos, mas pertencem ao Senhor Jesus. Amém? Há mais alguém que quer isso fazer? Aproveite a oportunidade, como pregamos domingo passado. Se hoje ouvires a voz do Senhor,
não endureçais o vosso coração. Se você ouviu a voz do Senhor, renda-se a Ele. Esta é uma oportunidade que Deus está te dando. Vamos ficar de pé e vamos orar então pelos irmãos?